Nós temos o malte, né, o grão de cevada, principalmente, tem vários grãos, né, que são utilizados, como eu falei, certo? Na indústria, muito utilizado o milho, o arroz, né? Aí tem outros grãos, aí o centeio também, que dá para fazer cerveja, até o painço também dá para fazer cerveja, painço, comida de passarinho, né? O próprio alpiste também, correto? Então tem vários grãos que dá para fazer cerveja. Mas por quê? Como é que funciona? O grão principal para fazer cerveja é esse daqui, né? Que é o malte de cevada, certo? Então nós temos vários aqui, eu já vou mostrar para vocês, mas principalmente eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Por que é tão importante o grão de cevada? O grão de cevada foi o que mais se adaptou, né, à produção de cerveja, por quê? Tem vários tipos de grãos ali, né? Como eu falei do centeio, do trigo, do milho, né? Do arroz, todos dão para fazer cerveja, mas o grão de cevada, ele foi o que mais se adaptou, tá? Esse daqui é um grão de cevada especial, certo? E quando a gente mostra um grão de cevada especial, não dá para ver a parte branca, né? Dele, por quê? Porque ele foi mais torrado que o normal, tá? O grão de cevada normal é esse daqui, né? Vocês estão vendo aqui a pigmentação branca, certo? Que é o amido, isso que é o importante do grão. E o grão de cevada é o grão mais carregado em amido, né? O que é o amido? O amido é açúcar, praticamente. É uma reserva energética que o grão tem para formar outro grão depois, né? Ele vai ser plantado e o amido, ele funciona como uma reserva energética para dar, digamos, dar outra planta a partir dele. Então, o amido que tem dentro do grão é a parte mais preciosa do grão de cevada, por quê? Porque a partir do amido é que a gente vai fazer a cerveja, certo? Então, o grão de cevada é o grão principal e é o que o cervejeiro caseiro tem que primeiro focar, né? Depois, se quiser mais tarde, depois que você tiver dominado o processo, né? Fazer outra coisa, utilizar outro tipo de grão, enfim, sem problema nenhum. Mas inicialmente, né? Começamos com cevada, que é o grão mais comum para fazer cerveja e é o melhor grão para fazer cerveja. Por quê? Porque ele tem uma carga maior de amido dentro dele, certo? Deixa eu tirar um grão desse aqui, né? Que esse aqui aparece melhor. Eu vou pegar aqui na mão. Não sei se vocês estão enxergando aí, mas aqui nós temos a parte branca, né? Que é justamente o amido, são os açúcares. Então, durante uma fase do processo, né, que é a fase de mostura, o que acontece? Esse amido aqui, ele vai ser, no cozimento do malte, né, que é a fase de mostura, ele vai se transformar em açúcares, né, certo? E esses açúcares, o que eles vão fazer? O que eles vão fazer mais na frente? Então, a fase de mostura, para você cozinhar a cevada, né, o amido, e aqui, né, esse amido vai servir depois. Ali ele é transformado, as enzimas, né, que trabalham durante a mostura transformam o amido em açúcares, açúcares fermentáveis e açúcares não fermentáveis, né? Então esse é um insumo que o cervejeiro caseiro é um insumo que ele tem que usar sempre, né, porque é daqui que a tua cerveja praticamente vai sair, né? Então você faz a mostura, você extrai os açúcares do amido e mais na frente ele vai ser fermentado, certo? Então todas as fases aí são importantes justamente por causa disso, né? A gente vai passando pelas fases do processo e a mostura, você vai trabalhar a cevada justamente para extrair os açúcares para a levedura. Então,
o malte de cevada, ele é super importante, e nós, brasileiros, aqui, nós temos uma oferta muito boa de maltes de cevada, né, espalhados aí pelo Brasil inteiro, certo? Muito fácil hoje de você acessar, né, o malte. Há muitas lojas, existem muitas lojas físicas, nas principais cidades, nas grandes e médias cidades aí, tem muitas lojas físicas que você pode ir lá direto na loja e comprar. E também existem as lojas virtuais, que são muito boas também, a maioria delas, né? O pessoal que se especializou e vende todo tipo de malte. E eu falei aqui do malte, estou falando de malte de um modo geral, mas existem duas classificações, né? O malte base, que é o malte que você utiliza mais, certo? E o malte especial. O malte base tem alguns aqui que eu posso citar, que é o malte Pilsen, que esse eu acabei de mostrar para vocês aqui. O malte Pilsen, que é o que se utiliza mais, geralmente a gente usa, é um malte base que a gente usa em torno de, dependendo do tipo de cerveja, de 75% a 100% você usa, né, do malte Pilsen na tua cerveja, sempre vai ter malte Pilsen, ou o malte Pale Ale, que é parecido com o malte Pilsen, só ele é um pouquinho mais escuro, correto? Mas é um malte base bastante utilizado também. Então, nós temos alguns maltes base. O malte Pilsen é o principal. Aí nós temos o malte Pale Ale, nós temos o malte Viena, que é um malte também considerado malte base, nós temos o malte Munich, também é considerado um malte base, correto? Mas o mais utilizado sempre vai ser o malte Pilsen, e nós temos uma oferta muito grande aqui no Brasil, no mercado, de um malte de alta qualidade, o malte Pilsen, né? Inclusive aqui eu tenho um pacotinho de 25 quilos de malte Pilsen, né? Então, o malte Pilsen, ele é um dos mais usados pelos cervejeiros caseiros e é um malte muito bom. Realmente ele gera bastante açúcar, né, para a cerveja, que é o que precisa para a levedura transformar. Já vou falar de levedura daqui a pouco, né? Então, tem dois tipos de malte que eu falei, que é o malte base, que você utiliza em torno de 75% a 100%, dependendo da cerveja que você vai fazer, e tem os maltes especiais, né, que aí você usa na tua cerveja de 20, 25 até 5% no máximo, né, dependendo a cerveja que tu vai fazer e o malte, né, que você vai usar. Por exemplo, aqui eu tenho alguns tipos aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é o malte de trigo. Se você for fazer uma cerveja de trigo, por exemplo, você vai usar esse malte aqui. Vocês podem ver, né, o grão do trigo aqui. É um malte que passou pelo processo de malteação, correto? Então, já vou falar um pouquinho rapidamente na malteação, o que é. Mas aqui o trigo, por exemplo, se você for fazer uma cerveja de trigo, em linhas gerais, você vai usar a metade, né, de malte de trigo e a metade de malte base, certo? Então, exemplo, se tu for fazer 20 litros de cerveja de trigo, tu vai utilizar 2,5 kg de malte de trigo e 2,5 kg de malte base, que seria o malte Pilsen ou o malte Pale Ale, tanto faz, né? Então, esse aqui é o malte de trigo. Aqui nós temos um outro malte especial, né? Ó, malte Cara Red, certo? Que aí ele é um malte um pouco mais escuro, ele gera uma cor mais avermelhada na cerveja e geram sabores, né? Então, os maltes especiais, eles não têm função nenhuma, praticamente, de gerar açúcares fermentáveis para a tua cerveja, mas geram outros tipos de produtos, como o açúcar maior, que vai dar um paladar um pouco melhor para a tua cerveja, e aromas e sabores diferenciados, por isso que eles são usados em menor quantidade. Então, esse aqui é um outro malte legal. Aí nós temos, ó, o malte, ele varia muito de cor, né?
certo? Ele vai da cor mais clara, e aí a cor aqui, ó, ela está em EBC, né? E quanto mais alto o EBC, mais escura é a cerveja. Por exemplo, o malte de trigo, aqui que eu mostrei para vocês, ele tem de 3 a 5 EBC. O malte, esse aqui, o malte carafa especial tipo 3, que é para cervejas mais escuras, ó, 1.300 a 1.500. Então aqui vai sair uma cerveja bastante escura. E aqui, ó, esse malte, o que que ele proporciona para a cerveja? Certo? Ele proporciona uma cor, lógico, escura, certo? Ele vai gerar aromas diferenciados, aromas de tostado, aromas de chocolate, aromas de café, cacau, enfim. Então, dependendo do tipo de cerveja que você vai fazer, por exemplo, se for fazer uma stout, né? A stout ela tem uma marca registrada mais ou menos de ter um sabor de cappuccino, né? Que aí ele equilibra o aroma do café com o do chocolate, né? Do cacau, correto? Então, são vários tipos de malte, aí vai depender do estilo de cerveja que você for fazer, né? Certo? Então, tem malte de tudo que é tipo aí, né? Correto? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho, né, essa parte aí, malte base e malte especial, os dois tipos de malte que existem, e geralmente a gente utiliza mais o malte base, né? Por exemplo, se você for fazer uma cerveja Pilsen, né, você poderia utilizar só, por exemplo, 20 litros, né, 4 quilos de malte Pilsen, você faz 20 litros de cerveja Pilsen, apenas 4 quilos de malte Pilsen, certo? Então, o malte ele é um elemento da cerveja aí que não tem como, é indispensável, né? Porque ele fornece praticamente tudo para a levedura para que você consume a sua deliciosa cerveja.